Então você estudou na Unicamp? Eu estudei lá, entrei em 2010 e aí fiz 2 anos de administração pública, né? E acabei perdendo um pouco o interesse pela área e aí fui estudar ciências sociais no IFISH. Então quando você fez o vestibular, você foi para administração? Fui para administração pública. E aí, por conta de vários processos, assim, acabei perdendo um pouco do interesse, né? Porque é uma coisa mais amarrada, a administração pública? Ou... Eu sinto que sim. E a administração pública da Unicamp, eu sou da turma de 2010, né? Então é a segunda turma. A primeira era, assim, a faculdade se iniciou em 2009, era no campus de Limeira. Se iniciou em 2009, então eu fazia parte da segunda turma. E era um campus um tanto desestruturado naquele momento, né? Tínhamos poucos professores, nossa estrutura básica era 3, 4 prédios ali das salas super lotadas com 120 alunos, e algo que eu até então não estava acostumado, né? Porque a gente sai do ensino médio, uma sala de... É bastante, 40 alunos, já é bastante, mas assim, você chega na faculdade ali, tem 120 alunos, caramba, né? E um professor. E aí quando eu fui para ciências sociais, isso já era mais difícil de acontecer, né? Eram turmas menores, de média ali 30, 40, máximo 50 alunos. Então eu me senti mais confortável, né? E sem falar dessa baixa estrutura que o campus apresentava na época, também fiz uma crítica assim, muito dura assim, quanto a como eu digo, a forma de se pensar o currículo naquela instituição, né? Era uma administração pública muito voltada para a administração e pautada pela administração empresarial. Então a gente não chegava a estudar políticas públicas, né? O que era fazer políticas públicas, detectar problemas na sociedade para a partir disso pensar políticas públicas. A gente estudava a administração empresarial. Assim, autores liberais que discutiam terceirização, por exemplo, e discutir autores liberais, bem ao contrário do que a sociologia se discute. Justamente. Quando assim, na sociologia se vê também os autores liberais. Muito difícil. Quando se estuda economia, sim, mas na sociologia não, né? São mais os clássicos mesmo das ciências sociais, Durkheim, Weber, Marx. E na FCA, apesar de ser uma literatura mais recente, eu não concordava com os pontos que os professores defendiam, né? Enfim, e aí foi uma desilusão muito grande assim, com a universidade, assim, no geral, né? Porque eu fui para a universidade achando que seria o lugar de se organizar, de fazer debates sérios, né? De fazer enfrentamento, de se pensar a sociedade, e não. Chegando lá na FCA eu vi que a coisa era mais no sentido de reproduzir a ordem dada, né? Seria, do que de questionar. Isso é mais o perfil do curso técnico, né? Que te ensina ali os passos do que você tem que fazer. Era basicamente isso, né? Não tinha uma discussão mesmo sobre os temas. Não tinha. Hoje se tem, porque já o corpo docente já aumentou, né? Tem outros professores assim, com uma formação mais aberta. Até então a maioria dos professores eram tinha economista, muitos eram engenheiros, contadores, enfim, era um pessoal vinculado a exatas mesmo. Né? Então tinha esse choque, assim, né? Uma faculdade de administração pública que não se pensava no público, né? Pensava no privado, e se pensava muito bem, né? Nesse sentido eles são ótimos professores, né? Ao que se pretende, mas que no momento não era o que eu estava buscando. Basicamente isso. Por conta disso desanimei, aí você fez outro vestibular para entrar no fiz outro vestibular, e muito guiado pelos meus temas de interesse, né? Eu não, acho que até pensei em jornalismo, não, mas acho que sociais me daria ferramenta suficiente, não sei até que ponto, né? Assim, mas que me possibilitariam pensar a realidade e aí então a partir delas pensar uma ação, né? Mas era algo que a FCA, a Faculdade de Ciências Aplicadas, não proporcionava, né? Esse pensamento sobre o social. E realmente foi isso que você encontrou na sociologia da Unicamp? Foi.
foi, mas isso que é interessante, é uma coisa que não vem só com a universidade. Em grande medida veio a partir do envolvimento com a militância política e o movimento estudantil, né? Uhum. Não só das disciplinas em si. Não só das disciplinas, né? Ainda arrisca falar que grande parte dos meus questionamentos foram respondidos na militância, no dia a dia, com os grupos organizados lá dentro, mais do que nas aulas, né? Grande parte dos professores ainda tem uma ideia de ciência não tão vinculada aqui, né, o que a gente vive, né? Parece que os caras vivem em outro mundo, o mundo das ideias e pensando conceitos, discutindo conceitos, mas que não se aplica à vida real. Não que não se aplica, mas são discussões descoladas, são outras preocupações que não as preocupações cotidianas de quem vive os problemas da cidade. Não todos os professores, mas assim, boa parte, sobretudo os professores mais antigos, né, de casa. Recentemente entrou alguns professores contratados agora, são professores mais novos e vinculados, tem contato com outros tipos de discussões, né? Por exemplo, a minha própria orientadora, que discute policiamento urbano, uma outra que se chama Taniele Rui, que pesquisa usuários de crack. Enfim, são demandas que a gente vê que de fato preocupa a sociedade, né? Que a gente vive as mazelas disso no dia a dia. Enquanto que os mais antigos não, é um outro debate, um debate puramente conceitual, que eu não vejo tanto vínculo com a realidade. E porque a Unicamp tem a fama, né, de ser muito de ser de esquerda, e são tudo, como que eles chamam? Quando o pessoal é de esquerda, como que eles falam? Comunista? O comunista, esse bando de comunista vai pra Cuba, né? Não, a Unicamp não tem assim, um pouco desse perfil, não? Pelo menos alguns institutos, sim. Alguns institutos. Mas aí olhando de longe, né, fica aquela imagem, o IFISH é de esquerda, o IE, Instituto de Economia, é de esquerda, Educação é de esquerda. Mas aí quando você vai fazer uma disciplina com os professores, que você conhece a posição dos professores, conhece as disputas internas dentro dos institutos, você vê que a coisa não é bem assim, não. Ou seja, cada um tem uma opinião. Cada um tem a sua opinião, e não necessariamente concorda em tudo, não é um bloco homogêneo que se pensa enquanto de esquerda, imagina. Não tem isso não.